O Sínodo da Sinodalidade começou, chegamos à última sessão e este ano vamos saber aí o desfecho daqueles assuntos polêmicos sobre homossexualidade na igreja, ordenação de mulheres. Então sim, essa sessão vai gerar aí aquele relatório que depois o Papa Francisco vai analisar e vai falar o que ele pode acatar ou não, né? Então é sobre isso que nós vamos falar aí ao longo desse mês de outubro, né? E também as primeiras polêmicas que surgiram aí neste vídeo, tá bom? Então não esquece de deixar seu joinha, se inscrever no canal e também ativar o seu sininho. Faça os seus comentários seguindo estas regrinhas aqui. Lembrando que você pode se tornar membro do canal se você quer apoiar este canal e em troca nós oferecemos aí conteúdos exclusivos, tá bom? Bora para o assunto, bora para o assunto. Vamos lá. O Sínodo da Sinodalidade, que sempre gera muita polêmica, né, desde aí da sua preparação, agora chega ao final, né, começou aí agora no dia 2 de outubro, vai até o dia 27 de outubro aí, com momentos de oração, espiritualidade e também todas as questões ali que foram traçadas no Instrumento Labores. Dessa vez é a segunda parte aí do Instrumento Labores, que veio após aquela primeira sessão que nós fizemos toda a cobertura do ano passado. Então nós temos uma playlist aqui falando sobre o Sínodo da Sinodalidade, tá bom? Mas sempre antes do sínodo, né, de todos os sínodos ou desses encontros, desde que o Papa Francisco começou aí, surgem inúmeras polêmicas, análises, né, em que as pessoas falam vai ser isso, não vai ser aquilo. E este ano começou mais ou menos aí no meio de setembro, né, algumas polêmicas envolvendo alguns membros que estarão no sínodo, e é sobre isso que eu vou falar enquanto nós vamos nos preparando aí para aquilo que vai ser abordado, né, no sínodo. Então eles já fizeram aí a primeira sessão, logo nós traremos aqui, vamos tentar fazer toda a cobertura, deixar tudo mais próximo daquilo que eles falaram no sínodo, tá bom? No Sínodo da Sinodalidade, que muitos ainda não entendem, né? Mas o que foi que... Deixa eu compartilhar aqui com vocês, né? Quais foram as primeiras polêmicas que surgiram, né? Então, nós tivemos aí, né, uma das últimas polêmicas foi que o secretário do sínodo pediu aí a libertação dos fardos que põem em risco a credibilidade da igreja, né? Que é o cardeal Mário Grech, que pediu aos participantes aí do sínodo que abandonem os fardos que colocam em risco a credibilidade. Ou seja, ele disse aí que só pode ser em oração, uma liturgia, que o ator principal não somos nós, mas o Espírito Santo. Lembrando que todo sínodo, ele está com essa moção, né, do Espírito Santo guiar. Então, eles colocam todos os tabus, todos os assuntos lá que acredita-se que precisa das soluções e colocam em oração. Inclusive, o cardeal até disse, né, que eles devem ser como Moisés, tirar as sandálias dos pés e se encontrar com Deus no Monte Sinai. Ju, mas que polêmica é essa aí? É que, como falou dos riscos aquilo que põe em risco a credibilidade da igreja, já começaram a traçar ali informações de que ele está falando isso para que as pessoas possam se abrir e finalmente dar abertura às questões polêmicas, né, como homossexuais casarem na igreja católica, liberar a ordenação de mulheres, né, casamento para os padres. Então sempre quando é sínodo, surge essas polêmicas. Então essa daqui foi uma delas. Além disso também, uma das primeiras aí, deixa eu pegar aqui para compartilhar com vocês. Então, lá no final de setembro, né, o pessoal começou a falar aí sobre o Papa Francisco ter nomeado um teólogo que já defendeu a pílula e a união dos homossexuais para o dicastério da doutrina da fé, né? Então, ele fez aí essa nomeação, falando sobre este teólogo, né? Então tá aqui toda essa questão. Sempre existem, gente, consultores externos, tá? Em relação à teologia, direito canônico, escrituras, temas específicos também da Igreja Católica, tá? Mas isso não quer dizer que a igreja está mudando. Aliás, já houve até feministas, pessoas que professam ateísmo dentro, sim, lá do dicastério para a doutrina da fé. Ju, mas que loucura é essa? Por quê? Porque a igreja se propõe a ouvir os outros lados e aí traçar as melhores estratégias dentro da doutrina da igreja, dentro daquilo que Cristo fala, tá? Então não existe nada de polêmico, tanto que o pessoal até... muitos de vocês, alguns inscritos foram compartilhando e falando sobre essas questões, né, desesperados. Além dessa questão aqui, também teve uma outra falando sobre o famoso padre Timothy, né?
que é o padre jesuíta, que está à frente aí do sínodo, né, de gerar os relatórios. Nós também já falamos sobre ele aqui, deixa eu pegar aqui, para aqui. Isso daqui são só algumas pílulas do que rolou antes do começo do sínodo, por isso que eu falo, se preparem, porque todo sínodo vem as mesmas polêmicas, nós vamos falar sobre isso. Então aqui, ó, falou-se que antes do sínodo, o jesuíta e dominicano escreveu sobre questões de LGBT. Então, ó, já vem um teólogo, né, nomearam lá um teólogo, aí aqui o padre Timothy, e também o padre jesuíta, que é o James Martin, que ele sempre fala sobre as questões homossexuais e tendências, ele sempre causa, inclusive lá de documentos que surgiram no ano passado sobre as questões homossexuais também, ele se pronunciou, ele sempre gera muita polêmica, né? Então essa é mais uma pílula aí que trouxe a polêmica. Teve também uma teóloga que foi nomeada aí para o sínodo que abortou, segundo alguns portais aí, né? Então, a teóloga nomeada pelo Papa para o sínodo teme o fim da geração do Concílio Vaticano II, né? Então, ela fala aí meio que sobre essa crise, né? Em que ela acredita que as pessoas lá do Concílio Vaticano II podem acabar por conta de alguns pensamentos aí do que tem se gerado dentro da internet também, né? Então, pensamentos lá do Concílio Vaticano II podem estar meio que se esvaindo, né? Mas eu não quero nem focar nessas notícias aqui. Eu trouxe mais como pílulas, porque alguns de vocês também compartilharam. E aí, o que eu falei, né? Que muitos de vocês compartilharam. E, essa notícia, essa outra notícia. Não, mas e agora? Vai acabar a questão do Concílio Vaticano II? Alguns até mandaram muito felizes isso. Ju, mas de novo essa questão de homossexual? De novo o padre Timothy? De novo o padre James? Se você for ver, desde a metade de setembro tá surgindo essas notícias, né? Por quê? Porque toda vez que vem o sínodo, eu não sei se você reparou, mas eu reparei que toda vez que vem sínodo, o sínodo da Amazônia, o sínodo da sinodalidade, o sínodo sobre as questões da família, da juventude, sempre começam a trazer essas informações. Muitas vezes, algumas nomeações foram feitas um pouco antes mesmo, porque teve a troca. Ou, por exemplo, o padre James Martins, ele sempre fala, então não tem novidade nenhuma dele falar sobre questão de LGBT, ou questão de homossexualidade. E aí o pessoal começa a tirar isso. Por quê? Porque tem que ficar fazendo aquele esquenta para o sínodo, né? Não tem nenhum assunto para falar, então as pessoas têm que trazer as polêmicas. Por quê? Para dar aquele esquenta. Pode ver que pelo menos nesse ano, o que eu tenho visto, tá bem brando a questão do sínodo da sinodalidade. Não tá tanto quanto o ano passado, eu ainda não vi ninguém trazendo muitas polêmicas. Ju, mas começou hoje. Pois é, começou hoje, mas o ano passado começaram também essas notícias dos portais e já estavam trazendo polêmicas, falando que, nossa, agora o sínodo vai liberar a ordenação para as mulheres. E aí, ao final do relatório, a gente não viu nada disso. Então, o que eu estou vendo, na minha análise, que está bem brando essa questão da polêmica, né? O pessoal não está traçando nenhuma análise, sendo que ano passado, bem antes, já estavam trazendo isso aí. Então, por um lado é bom, porque as polêmicas estão bem baixas, pode ser que comece agora, pode ser que agora em outubro, né, diante daquilo que for falado, daquilo que forem compartilhar, as coletivas de imprensa do sínodo, comecem aí trazer essas polêmicas, e aí começa aquele bombardeio que vocês sempre trazem e que às vezes deixa as pessoas ansiosas, ou que traz, né, as profecias do final dos tempos, que agora a Igreja Católica vai acabar, enfim. Então, agora que pode ser que surjam, mas eu já achei que deu uma boa diminuída, né? Apesar de terem trazido essas notícias aí, meio que para ser esse esquenta e meio que para fazer com que nós comecemos a pesquisar aí sobre o sínodo. Mas eu achei que tá bem baixo. Vamos ver como vai acontecer toda essa questão do sínodo aí. Então, esse vídeo serve mais como um alerta para nós, né? Um alerta para nós prepararmos o nosso coração e os nossos ouvidos, para também prepararmos nosso cérebro, para ficarmos bem atentos. Por quê? Porque toda vez que chega o sínodo começa essas questões aí, né? Mas vocês já estão bem espertos, teve inscritos que até falaram, toda vez é isso, né? Agora vai falar que é o fim do mundo de novo, que a Igreja Católica vai acabar. Então eu sei que muitos de vocês já estão preparados, mas vai começar a chegar algumas pessoas aqui que não estão tão preparadas assim. Então preparemos nosso coração, nossa mente para tudo aquilo que vai ser dito,
Vamos tentar fazer a cobertura, né, o mais rápido possível. Então, soltaram lá, eu tento produzir o vídeo aqui para que nós possamos aí abordar sobre a questão do sínodo, porque tem muitos temas sobre a sinodalidade importante de ser trazida aqui, então eu quero trazer tudo para vocês, tá bom? Se você viu alguma outra notícia, alguma outra polêmica, deixa aqui nos comentários para eu poder ir trazendo também. Se não tiver nada em relação ao sínodo, eu trago isso e a gente esclarece aqui, né? Eu quis trazer mais essas pílulas para mostrar para vocês essa linha que ele segue, né? Tem que trazer outras informações antes do sínodo para deixar a gente esquentando aí, para que a gente possa pesquisar e aí gerar essas polêmicas em relação ao sínodo da sinodalidade, tá? Mas deixa aqui nos comentários o link, ou se você lembra que viu em algum lugar, deixa aqui que eu posso trazer, ou eu vou respondendo vocês, tá bom? Lembrando que todos os comentários devem seguir aí toda as regrinhas aqui do canal. Não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever no canal, ativar o seu sininho. Se você tem dúvidas também sobre o sínodo, Ju, não entendo nada sobre sinodalidade, nós já explicamos isso. Temos uma playlist completa aqui no canal, depois você pesquisa aí, né? Pode assistir. Vou tentar deixar aqui na tela final para que você possa maratonar e entender antes que comecem a traçar aí as polêmicas e o fim dos tempos ou a queda da Igreja Católica, tá bom? E é isso. Até o próximo vídeo do sínodo ou até as próximas polêmicas. Tchau!